Oferecimento: Supermercado Cambará, 43 3325 7755, Londrina, Paraná. Terça-feira, 18 de abril de 2023. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast que temos a graça de partilhar com você. E é interessante como a palavra divina vai transformando o nosso ser, ou pelo menos provocando a nossa consciência e até nos incomodando. E isso já é uma graça de Deus, porque é Ele quem nos chama sempre e de muitos modos. Rezemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Fazei-nos, ó Deus Todo-Poderoso, proclamar o poder do Cristo ressuscitado e, tendo recebido as primícias dos seus dons, consigamos possuí-los em plenitude. Amém. João, capítulo 3, versículos de 7 a 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: Vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemos perguntou: Como é que isso pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus: Tu és mestre em Israel, mas não sabes essas coisas? Em verdade te digo, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto, mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do céu? E ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A reflexão de Jesus sobre o nascimento do Espírito não deixa de ter algo de misterioso, que transcende a mente humana. E Jesus adverte Nicodemos para não se surpreender com essa mudança radical que o Espírito produz. Certamente é misterioso, mas isso não significa que sua existência deva ser negada. Com a palavra no plural, vos é necessário nascer do alto, versículo 7, Jesus não fala mais apenas a Nicodemos, mas a todos aqueles que ele representa. Em suma, a fé adulta no Filho de Deus é fruto da ação do Espírito Santo e não pode nascer da fraqueza do coração humano nem da inteligência, que sabe reconhecer os sinais realizados por Jesus. A este propósito, o exemplo do vento é muito instrutivo e o evangelista também o utiliza para o significado que contém a palavra vento, pneuma, ou seja, espírito. O homem está convencido da existência do vento por seus efeitos, apesar de o fenômeno estar fora do seu controle e ele não ter conhecimento de onde o vento vem, a origem, e para onde o vento vai, o destino. O mesmo se aplica ao nível da fé neste novo modo de ser, que é a obra do Espírito Santo. O novo homem nascido de Deus manifesta os misteriosos efeitos desse nascimento, que são a alegria, a paz, o equilíbrio, a doação, o amor, o serviço. Enquanto o homem nascido da carne age apenas no plano terreno e não consegue perceber a realidade do Espírito e a própria origem do mistério da pessoa de Jesus. Após esta ampla revelação do Senhor, Nicodemos repropõe sua dificuldade de homem racionalista e terreno, incapaz de dar o salto da fé, apoiando-se em Jesus e acreditando nele. Como pode acontecer isso? Para passar da fé elementar à fé adulta, Nicodemos deve primeiro aprender a ser humilde diante do mistério e fazer-se pequeno diante do único mestre que é Jesus.
E como ele, todo homem que quer descobrir o mistério da pessoa do Filho de Deus deve colocar-se em escuta silenciosa e adoradora do Espírito de Deus. O longo monólogo de Jesus que se segue parece evidenciar que Nicodemos ouviu o verdadeiro mestre para se tornar seu discípulo. Jesus inicia sua terceira revelação, apresentando-se como testemunha autêntica dos mistérios de Deus. Em verdade vos digo, falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos. Mas a declaração de Jesus, vocês não aceitam nosso testemunho, é sim uma conclusão amarga. As coisas do céu são a revelação do amor de Deus que Jesus manifestará mais tarde. As coisas da terra são o que ele revelou sobre o renascimento do homem. Com efeito, a geração espiritual, ainda que realizada pelo Espírito, diz respeito ao homem e às suas aspirações fundamentais de felicidade e libertação. Os homens sabem que a sua vida é sem esperança e condenada à insignificância se não compreenderem a necessidade de uma elevação espiritual e de uma renovação interior que só Deus pode realizar. Eles devem ter fé em Jesus, mesmo que nenhum deles tenha subido ao céu para compreender os mistérios celestes, porque só Ele, Jesus, que desceu do céu, é capaz de proclamar a realidade do Espírito e é o verdadeiro mediador do homem com Deus. Ele, continuando a ter sua morada no Pai, encarnou-se para comunicar a vida divina dos homens. Este mistério de humilhação e revelação será levado à perfeição da cruz, quando Jesus for exaltado na glória, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. A salvação é submeter-se a Deus e dirigir o olhar para Jesus crucificado, verdadeiro ato de fé que comunica a vida eterna. O renascimento espiritual do homem que vive no deserto da vida, ameaçado pela morte, está ligado à cruz, porque este é o lugar onde Jesus manifestará ao mundo a sua obediência radical e a sua unidade com o Pai. O revelará, com o sacrifício de sua vida, o amor que Deus tem por cada um de nós. Hoje a igreja celebra São Galdino, cardeal caridoso que defendeu a fé e serviu os mais pobres. Nascido em Milão, na Itália, no ano de 1096, São Galdino foi um religioso com uma rápida ascensão diretamente de auxiliar para bispo de sua cidade. São Galdino ficou conhecido por enfrentar o antipapa Vítor IV, que era apoiado por Frederico, o Barba-Roxa, que arrasou a cidade de Milão no ano de 1162 por sua oposição. São Galdino não decepcionou o Papa nem sua diocese católica. Praticou amplamente a caridade, inclusive instigando todos a fazê-lo. Realizou pregações contra os hereges e converteu multidões. Mas além de todos os seus trabalhos, São Galdino ficou conhecido por seu socorro aos pobres que se encontravam presos por conta de dívidas. São Galdino defendia seu povo e sua terra com todas as forças. Porém, após concluir um sermão contra os inimigos da igreja e da cidade, com grande emoção, acabou caindo morto de repente, em frente de milhares de fiéis. Servir os pobres é servir Jesus. A esse serviu tanto que suas visitas de apoio recebem até um apelido, o Pão de São Galdino, uma espécie de cesta básica, material e espiritual, pois ele dava pão para o corpo e orações, que eram o pão para o espírito. Foi uma fonte de força e fé para lutar contra os opressores. Morreu no dia 18 de abril de 1176, justamente no instante em que fazia no púlpito um sermão inflamado contra os pecadores, os hereges, os inimigos da igreja e os políticos inimigos da cidade. Quando terminou o sermão emocionado diante de um grande número de fiéis e religiosos, caiu morto de repente. Ó Deus, que concedestes inumeráveis graças ao vosso servo São Galdino, fazendo-o firme instrumento de vossa caridade e fidelidade à santa doutrina,
Permita-me a mim também ser mais fiel a vós e à Igreja, enchendo meu coração de amor para com os pobres e necessitados. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Excelente terça-feira para você e amanhã nos falamos novamente.